Ei, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio desta série Grandes Temas da Sociedade, iniciativa da Itatiaia com a seção mineira da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Nós estamos recebendo aqui hoje o Dr. Walter Lobato, que é advogado, professor, doutor em Direito Tributário e que, inclusive, até pouco tempo dirigia a Escola Superior de Advocacia da própria OAB. Ou seja, sabe tudo do nosso tema de hoje, que é reforma tributária. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Ana. Sempre um prazer. Doutor, eu sei que é muito complexo, é difícil demais de entender, principalmente nessa fase que estamos vivendo. Mas o que vai significar em médio e longo prazo para a população brasileira a reforma tributária? Então, na verdade, assim, a tributação se dá sempre em cima do patrimônio, da renda ou do consumo. Aquilo que a gente gasta, aquilo que a gente guarda ou aquilo que a gente ganha. Essa reforma agora foi em cima do consumo, ou seja, a tributação daquilo que incide sobre tudo que a gente gasta, de bens ou serviços. De fato, a gente não sabe muito bem o que vai ser. O que foi feito foi pegar 5 tributos que eram divididos entre estados, municípios e União e criar 2 tributos, 2 grandes tributos, IBS e CBS, com a promessa aí de serem tributos mais modernos diante da mudança do mundo, da mudança tecnológica. Esse é um assunto muito pessoal, a minha grande esperança, doutor, que eu sempre ouvi, e acho isso óbvio, que quanto mais gente paga, menor a gente paga. E se vamos ter tudo mais informatizado, tudo no computador, comprou, registrou, eu posso continuar com essa convicção de que vamos arrecadar mais nesse país, então não vai ser preciso taxar mais quem paga em dia? É bem complicado. A gente está falando de um país continental, né? Essa reforma investe muito em tecnologia. Se pretende fazer aí o que eles chamam de split payment, que é um sistema para ser tudo recolhido online, mas é um desafio muito grande nesse país tão diverso e continental, Eduardo. O que eu acho que é importante a gente dizer é preciso reduzir a tributação sobre o consumo no Brasil. A reforma tende a fazer isso, mas é preciso, porque a tributação sobre o consumo é a tributação mais injusta de todos, na medida em que ele atinge todos, meio que não levando em consideração a capacidade contributiva. Por isso que tem uma discussão muito grande em cima de algumas exceções, como por exemplo a carne, né? Exatamente. Ficar sem imposto, que eu falo, bom, peraí, você vai baixar o preço da picanha, né? Doutor, nós vamos passar aqui a discussão de alguns itens, de item por item. Antes disso, como o nosso público inclui maioria de advogados e advogadas, para a advocacia, você vê motivos de preocupação ou de comemoração? Então, a advocacia, assim como todo serviço, ela vai ter um aumento de tributo. A ideia dessa reforma é reduzir um pouco a carga sobre a indústria e, em tese, aumentar a carga sobre serviços, o que equipararia e manteria a carga tributária total, né? Então, a advocacia, como qualquer outro serviço fora desses regimes como simples, ela vai sofrer bastante, ela vai ter um aumento de carga tributária bem significativo, porque hoje a advocacia paga ISS sobre cabeça, PIS e COFINS em valores bem baixos e RPJ e CSLL em valores bem baixos. Ela vai passar a pagar, no lugar de PIS, COFINS e ISS, um tributo que deve gerar em torno de 20% do faturamento. Então o senhor está dizendo que esse BES. IBS, que substitui o ISS e esses outros impostos, parece que ele vai ter uma alíquota entre 2% e 5%. Isso significa 20% do faturamento de um Não, advogado? a alíquota hoje do IBS, da CBS, para quem está fora do Simples, Sim. o governo estima mais ou menos entre 27% e 28%. Puxa, Yes. vai levar. É o IVA mais alto do mundo. A propósito, o Simples Nacional, que foi um achado, porque simplificou a vida do médio, pequeno empreendedor, ele acaba? Não, ele é preservado. A gente não sabe o efeito econômico dele, porque existem algumas mudanças que podem desestimular as aquisições no Simples, mas isso é um fenômeno econômico. Sim. Do ponto de vista jurídico, o Simples está mantido. Agora, algumas atividades, como a sua, profissões regulamentadas, saem fora do Simples. Não, a advocacia tem grande parte dela hoje no Simples. Aliás, foi uma conquista da OAB que lutou muito por isso. Então, quem da advocacia está no Simples muda pouco. Muda muito para quem está no lucro presumido ou no lucro real. Ô, doutor, agora tem uma coisa que eu acho que é consenso, e é a grande razão da reforma, é a redução da complexidade, porque hoje o sujeito não consegue nem entender o emaranhado de leis.
A gente tem dois problemas graves em torno disso. A complexidade para quem paga o tributo, porque ele gasta muito, dizem que gasta de 4 a 5% do PIB só em apuração, em equipes fiscais. E a outra complexidade do cidadão. O cidadão não tem a consciência do que efetivamente ele paga, né? E não tendo a consciência, ele não tem a capacidade de reivindicar, às vezes, do governo a contrapartida desse recolhimento. Então, de fato, o sistema tributário precisa caminhar para maior transparência e essa é uma das questões que essa reforma pode trazer. Tributação no destino, que é muito mais justa, unificação de alíquotas e transparência. Eu abro uma pequena empresa, eu não vou precisar de ficar preocupando com municipal, estadual, federal. Vai ter um alíquota, eu pago e fim de papo. Em tese é isso. Ô, doutor, aí a vida requer planejamento para tudo. O senhor prevê grandes impactos no planejamento tributário de pessoas e empresas? Então, para não achar que eu só dou notícia ruim para a advocacia vai ter um aumento de carga, mas vai ter um aumento de oportunidade absurdo. Por quê? Porque toda a estrutura da tributação muda. Então, todas as empresas que ao longo dos últimos 35 anos se organizaram societariamente em torno de um único sistema tributário, ela agora, com a mudança do sistema, ela também precisa se reorganizar. Para isso, ela vai precisar do auxílio de contadores, de advogados, etc. Além disso, vem agora, ou virão agora mais duas etapas. Houve a reforma do consumo, mas nós estamos já com um projeto em trâmite na Câmara de reforma profunda do ITCMD, do Imposto sobre Heranças. Isso vai mudar completamente todos os planejamentos sucessórios que foram feitos até hoje. E uma terceira etapa, que é a reforma sobre a renda. Aí vai precisar de advogado mesmo, né? Sem Doutor, existem setores, de repente até alguns escritórios de advocacia, que gozam hoje de isenção fiscal, porque o município, o prefeito quer atrair investimento, quer atrair empresas e tal, e que vai acabar, né? Sim, mas na verdade, assim, a advocacia não, a advocacia ela tem um recolhimento especial que o Supremo já colocou como constitucional, que é a tributação por profissional. Não só a advocacia, como todas as profissões regulamentadas. Isso tende a acabar porque vai ser uma alíquota única do IBS e CBS. Além disso, todos aqueles incentivos fiscais que foram dados ao longo dos anos para a guerra fiscal de ICMS e ISS, eles acabam em 2032. O doutor, a gente vai lá e vê assim, Sacha Calmon e Associados, Walter Lobato e Associados. Isso para o grande público fica parecendo que é o seguinte, fala, ó, eu me destaco, crio o escritório e vou trazendo gente para trabalhar comigo. Eles viram meus sócios minoritários com um certo faturamento e tal. Claro que é legal, mas aos olhos de quem está cá de fora, você gente, mas a turma acaba não pagando. Por exemplo, o escritório, o titular do escritório não tem contribuição social nenhuma e tal. Essa mudança, primeiro que o senhor falasse um pouquinho como é que funciona essa sociedade e se essa mudança vai gerar impacto, pode ser prejudicial aos escritórios de advocacia. Na verdade, assim, o que acontece? Isso é no geral, não só a história de advocacia, mas todas as profissões regulamentadas, artísticas, culturais e profissões como arquiteto, contador, etc. Você tem várias formas de se organizar do ponto de vista societário. Você pode ter uma relação societária, minoritária ou majoritária, você pode ter uma relação de sócio-serviço, que é algo que foi criado no Código Civil, de associado ou de empregado. Cada uma dessas tem um regime de tributação diferente. É lógico que ao longo dos anos houve no Brasil um fenômeno da chamada pejotização, que é as pessoas terem relações comerciais através de pessoas jurídicas porque a carga é mais barata. De novo, isso é legal, o sistema permite isso e por isso foi estimulado. Com a reforma isso mantém estimulado, porque na pessoa jurídica, quando eu contrato uma pessoa jurídica, eu vou ter um direito a um crédito. E eu não tenho esse crédito, que é uma grande injustiça quando eu contrato via CTPS. Na hora que eu junto isso, ou seja, esse estímulo legal, com a revolução tecnológica que tem feito cada vez mais que as relações de emprego sejam reduzidas, eu não tenho dúvida que o caminho tem sido cada vez mais a pejotização. CTPS, Carteira do Trabalho e Previdência Social, certo? Isso. Então, o senhor está dizendo que com a reforma, empresas outras, escritórios das mais diversas atividades, podem até fazer aumentar a prestação de serviço sem o vínculo direto. Recebe a nota fiscal e paga. Isso. Manter as relações de emprego hoje tem sido um grande desafio, até porque, vamos lembrar, ela é o grande financiadora da Seguridade Social, da Previdência Social. Então, o custeio da Previdência Social
tem sido muito desafiado com essa pejotização e com essa revolução tecnológica que tem tirado o emprego. Agora você está falando, eu falo isso aqui na rádio toda semana, eu falo pelo menos uma vez. Eu falo, gente, o Brasil é um país que está ficando velho sem ter enriquecido antes, como o Exato. Japão. Como é que nós vamos fazer daqui a 20 anos para pagar a conta da Previdência? Porque temos, estima-se, metade da população na informalidade. A pejotização crescendo. Como é que vai fazer? E a revolução tecnológica também reduzindo as relações de emprego, né? Isso é algo que está ficando cada vez mais no passado. O mundo inteiro está buscando novas fontes de financiamento. Eu perguntei há pouco sobre o advogado, mas eu queria saber agora no contexto. Pelo que o senhor conhece da reforma, empresas que gozam de benefícios com o INSS, porque isso é uma terra bem sem lei, né? Tanto em nível de Estado como de município. Vem para cá que eu faço 2%. Não. Isso tudo acaba, né? A guerra fiscal fez muito mal para o país, exatamente por causa desse leilão que os estados e municípios fizeram. Isso acaba por dois motivos. Primeiro, que você está levando a tributação para o destino. Ou seja, não importa onde vai estar a produção, importa onde vai estar o consumidor. Isso é uma boa mudança. E o segundo, porque eu tenho uma alíquota única. Então eu não posso mais, o governador, a Assembleia Legislativa, a Câmara dos Vereadores ou o prefeito, não podem mais estabelecer benefícios em torno da tributação sobre o consumo. Eu perguntei recentemente ao Reginaldo Lopes, que é deputado federal por Minas e um dos principais personagens, players da reforma, e ele falou isso, sim. Eu queria que o senhor confirmasse com todas as letras. Essa terrível guerra tributária que só causa prejuízo para todo mundo, acaba. Acaba, mas o mundo é complexo, ou seja, a gente vai conseguir acabar com a guerra fiscal, mas a gente está trazendo outros problemas com essa reforma, que é, por exemplo, o IVA com a maior alíquota do mundo, 27%, 28%, nenhum país do mundo tem. Qual o efeito disso na economia? Vai aumentar a sonegação? Vai aumentar a informalidade? A gente não sabe, porque o efeito econômico é sempre impreciso. Mas esse fenômeno muito ruim, que é a guerra fiscal, ele acaba. Mas quando o senhor fala de aumentar a sonegação, será possível? Sempre é, né? Sempre é. E aí vai depender muito da capacidade tecnológica de fazer esse sistema. Eu acho, sinceramente, que nenhum país do mundo teria condições de fazer esse sistema senão o Brasil. O Brasil tem um sistema de compensação bancária que nenhum país tem. O Brasil tem a mais moderna Receita Federal do mundo. O Brasil tem instrumentos para fazer esse split payment, mas é um grande desafio, que é uma espécie de apuração online. Ou seja, quando eu estiver comprando de um fornecedor lá no Mato Grosso, ele vai estar apurando online qual é o tributo daquela operação. Vamos falar agora com outras palavras que o senhor acaba de dizer. Como tudo que acontece nesse país hoje, seja no computador da prefeitura, do Estado ou da União, está interligado, vai ser difícil sonegar. Em tese, se a gente conseguir cercar as diversas informações dos seus diversos sistemas, e esse é o ideal, porque quanto menor a sonegação, mais se arrecada e menos se paga. Então a pressão da cidadania é exatamente para que todos paguem. Eu que estou de fora, vamos voltar para os advogados aqui, depois a gente vai na reforma. Eu que estou de fora, posso estar enganado, eu percebo que houve um certo temor nos últimos anos da inteligência artificial. Aquela história de que eu jogo assim, quero a petição para entrar na justiça contra a Itatiaia, ele me entrega pronto. Isso. O tempo mostrou que não é bem assim, precisa do advogado. Essa reforma, ela pode abrir mão do advogado, o senhor já falou que em alguns pontos sim, mas em outros não. Não, porque o que a gente precisa mudar no Brasil é a cultura de litígio. O brasileiro e o Brasil criaram, especialmente na área tributária, uma cultura de litigar, de brigar o tempo todo. Isso precisa terminar, porque isso torna a carga não transparente, torna a carga tributária mais cara e o país mais inseguro para investir. Só para você ter uma ideia, hoje, em juízo, o Brasil tem 75% de um PIB sendo discutido em matéria tributária. 50% das ações do judiciário se referem à matéria tributária. Vai diminuir a judicialização, o senhor acredita? Essa é a ideia, mas a gente precisa também mudar a cultura. Se a gente fizer a mesma coisa que nós fizemos de 88 para cá, nós vamos repetir a história. Agora, eu que vou precisar de um advogado um dia, pela sua experiência, o eventual aumento de imposto, por exemplo, com essa alíquota aí de 27,5%, pode resultar também no aumento de honorário, né? Porque como é um tributo sobre consumo, ele vai sendo repassado na cadeia produtiva. Então, se um cliente me contrata, uma empresa que produz alguma coisa, eu vou repassar para ela os meus honorários, ela vai se creditar e ela vai repassando até chegar no consumidor final. Então, em alguns setores, eu vou ter um aumento de tributo e, portanto, um aumento de preço, e outros setores não.
Mas a economia reage muito conforme a realidade do mercado. Então, assim, em tese, a carga tributária que eu vou aumentar no meu escritório, eu vou tentar passar para o meu cliente. Mas o meu cliente pode dizer, olha, é lei de mercado, eu não aceito esse aumento. A propósito, doutor, entre as várias especialidades do direito, o senhor imagina que tem algum que vai ser mais beneficiado? O tributário, por exemplo, ou o trabalhista? Porque temos que lembrar que no meio dessa história toda, a gente vai ter 8 anos de transição, que a gente vai conviver com o sistema atual mais o sistema futuro. Então, os próximos 8 anos serão de caos absoluto. Depois disso, as coisas tendem a melhorar. Então, claro que você vai precisar muito, o tributário vai aumentar muito. As prefeituras vão ter que contratar assessorias do direito financeiro para poder verificar esse repasse desse grande órgão que está sendo criado, que é o comitê gestor, porque vamos lembrar que não vai direto mais para o município a arrecadação, passa pelo comitê gestor e ele distribui, então vai ter que ter direito financeiro. Direito societário e direito empresarial vão ter que mudar todas as estruturas, ou revisar pelo menos todas as estruturas empresariais que tem hoje. E assim por diante, ou seja, a gente vai ter um aumento de demanda grande. Doutor, agora vamos voltar até recentemente diretor da Escola Superior de Advocacia. Então, serão anos tumultuados, mas o advogado não pode esperar nem mais meia hora para poder se preparar para os novos tempos. É estudar o máximo que puder, ainda que tudo esteja, ou pelo menos pareça, confuso. Na advocacia, transpiração, inspiração e relacionamento. Não pode parar de estudar um único minuto. A grande vantagem do mundo de hoje é que a informação está muito mais fácil de ser obtida do que quando eu comecei, né? Então, é possível, existem diversos cursos de atualização da reforma aí disponíveis na internet que basta procurar, tem muita coisa de boa qualidade. Doutor, o senhor falou aí, ó, inspiração, transpiração e contato, né? É isso. Relacionamento. Eu aprendi a duras penas no jornalismo, aqui eu acho que nós somos duas categorias. 30% de inspiração e 70% de transpiração para trabalhar em situações adversas, passar noites na porta da casa de sequestrado, entrar no rio que está invadindo a cidade, trabalhar sábado, domingo, feriado, ano novo, Natal, enfim. O senhor conseguiria fazer uma escala? Quanto é relacionamento, quanto é inspiração e quanto é transpiração para os novos advogados? Eu não tenho dúvida que as nossas profissões, né, lidam com pessoas. E lidar com pessoas é sempre a necessidade de maior transpiração, de maior relacionamento, de entender o outro lado, de ouvir a linguagem de cada um, porque a forma como eu falo com você é diferente da forma como eu vou falar no tribunal, que é diferente da forma como eu vou falar com profissionais da delegacia, etc. Ou seja, aprender a se comunicar, tem a ver com a transpiração, tem muito mais importância que a inspiração. Eu mantenho o seu percentual de 30 a 70. Então, para a gente fechar essa prosa, doutor, vamos aqui falar como brasileiros. Esqueçamos o advogado e o jornalista. Esse país está engateando aí com a sua democracia, está buscando novos tempos, fez uma reforma da Previdência que é insuficiente, uma trabalhista que agradou, desagradou, mas está aí. Eu sonho com a política, mas essa é mais difícil de vir. Essa reforma tributária, doutor, vamos voltar lá no começo do século, quando Fernando Henrique repetia que o Plano Real só não estava completo porque duas coisas não tinham sido resolvidas: câmbio, que é um eterno problema, e reforma tributária. Esperamos muito, pelo menos 30 anos, assim, de forma mais ansiosa. Era preciso fazer, né? Não tem dúvida nenhuma. Se a gente acertar ou não, é algo que ao longo do curso vai ter que se arrumar, aquilo que eventualmente tiver errado. Mas é um consenso de que reforma é necessária. Qual é a reforma? Não se faz da noite para o dia. Ela vai se aprimorando conforme os efeitos econômicos e tributários. Mas que tinha que fazer, tem que fazer. Ainda é preciso reformar a tributação sobre patrimônio, reformar a tributação sobre a renda, porque a reforma tributária no Brasil, o sistema tributário é um dos mais injustos do mundo. Ele tributa muito quem menos tem, tributa pouco quem tem muito, ele é inseguro e por isso ele não atrai investimento. Mas aí, doutor, é que eu pergunto, nós sabemos que as grandes fortunas têm o lobby no Congresso Nacional. É hora de cada advogado, cada brasileiro ficar de olho nessa regulamentação? Tem um texto do Nelson Saldanha que eu gosto muito, que ele fala do por que a gente se preocupa tanto com o nosso jardim de casa, com a planta que a gente deixa na janela, e preocupa tão pouco com a praça, né?
é preciso a gente criar um conceito de cidadania fiscal. Ou seja, se a gente não tiver a capacidade de mover como cidadão e pressionar para que eu tenha uma tributação mais justa, o Brasil jamais sairá do lugar que ele está, que é um país de desigualdade, de pouco desenvolvimento econômico, enfim, de poucas oportunidades, apesar do seu potencial histórico. Doutor, foi uma alegria. Qualquer dia prazer desse a gente meu. fala mais. Prazer todo meu. Walter Lobato, ele é advogado, professor, dirigiu até recentemente a Escola Superior de Advocacia e é mestre em Direito Tributário. Ele é o nosso convidado desse episódio de Grandes Temas da Sociedade. Abraço!